Deus, fala para o seu irmão, vamos para cima. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Malaquias 4, versículos 5 e 6. Malaquias 4, versículos 5 e 6. Diz o seguinte: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os filhos dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Amém? Eu sei que num versículo desse a gente fala amém, às vezes é complicado. Eu vi e castigarei. Não, amém, não quero que esse castigo sobre nós. Mas é interessante a gente olhar esse texto para aquilo que nós vamos falar nesta noite, de coração para coração. Quando nós olhamos o contexto, e nós temos dois cenários. Primeiro, um cenário que aponta para uma profecia que viria sobre João Batista, para algo que aconteceria em Judá, algo que ali seria para aquele momento específico. Mas o segundo cenário, e é aí que a gente consegue entender o que Deus tem para fazer em nós e através de nós, é entender de que naquela época também se falava de uma geração que se começava a se render à cultura greco-romana, quando se fala dos dias de Elias ali, que Elias veria falando sobre João Batista, a uma geração jovem que estaria se colocando em uma cultura em que havia um distanciamento dos pais e dos filhos. Então quer dizer, é um princípio que acaba ficando estabelecido. Aonde há distanciamento de coração dos pais e dos filhos, há maldição. Aonde há o distanciamento do coração dos pais para o coração dos filhos, não há bênção e não há possibilidade da bênção do Senhor se estabelecer ali. Então, quando nós entendemos que o coração dos pais e o coração dos filhos tem que estar conectados, nós vamos entender que há uma bênção quando essa conexão permanece. Há uma bênção quando a gente traz isso para dentro da nossa casa, em que o coração do filho está conectado com o seu coração, o coração do pai está conectado com o coração do filho. E nós, infelizmente, estamos em um momento, em uma era, em uma geração, vivendo debaixo desta maldição. Há até mesmo sobre casas que viveriam por princípio um distanciamento de corações, por não se honrarem ou por não olhar o que a palavra tem para nós. Nessa noite, em nome de Jesus, e eu digo isso porque Deus vem preparando isso no nosso coração já há algum tempo, nós vamos revogar isso, nós vamos blindar a nossa casa, e a nossa casa será o lugar de bênção. Nós não teremos nenhum tipo de maldição sobre a nossa casa. Os nossos filhos serão prósperos, os nossos filhos cumprirão propósito, porque nós tomaremos uma decisão nesta noite em nome de Jesus. É claro que quando nós estamos aqui, é uma coisa que a gente fala muito: cada pai educa o seu filho do jeito que quer. Eu não estou falando simplesmente de uma educação de filhos, eu estou falando sobre princípios para que os seus filhos sejam abençoados. Eu não estou dizendo como fazer A ou B, eu estou dizendo que pela palavra nós temos alguns caminhos para que nós possamos seguir, para que a nossa casa viva pelos princípios que são inegociáveis, tanto para pais quanto para filhos. O primeiro princípio que eu quero ministrar nessa noite é que tem que ser de coração. Diga assim comigo: tem que ser de coração. Eu leio com vocês Deuteronômio 6, os versículos 5 e 6, e diz o seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Presta atenção, que todas essas palavras que lhe ordeno estejam em seu coração. Não fala simplesmente em estar na sua mente, tem que ser de coração. Tem coisas que nós fazemos e muitas vezes isso já entra no automático.
Por isso nós temos que nos levantar hoje e entender, não é automático, não é como foi com os meus pais, não é como foi no passado, não. Eu estou estabelecendo algo que eu vou estar totalmente conectado com aquilo, tem que ser de coração. Essa palavra, que é a palavra leb, que fala de coração, ela tem justamente a ver com ser interior, com mente, com vontade, com o coração. Fala de desejo, fala de emoção. Então quer dizer, quando nós começamos a entender isso, é que tem que se envolver com o íntimo nesse trabalho. A criação, o relacionamento dentro de casa tem que haver com as minhas emoções, tem que haver com o meu interior, tem que haver com algo mais profundo. E Deus está lá. E Deus está lá. Deus não é o Deus que fica no raso. Deus é o Deus que só vai no profundo. Guarda isso para você. Deus não fica na superfície, Ele sempre vai fundo. Tem que envolver o nosso conhecimento, a nossa razão, a reflexão, tem que envolver a memória, tem que envolver a questão do nosso caráter moral. Tudo isso tem a ver com a palavra coração que está dita aqui. Então quer dizer, guarde isso no mais íntimo. Guarde isso porque isso vai mexer com a tua moral e com o teu caráter. Guarde isso porque isso vai trazer reflexão, vai trazer à memória aquilo que traz esperança. As suas emoções serão resolvidas quando você colocar tudo isso no seu coração. Guarda lá. E aí nós vamos entender porque a Bíblia fala, guarda o teu coração porque dele provê a vida. As fontes de vida estão conectadas com o nosso coração. Quando a gente fala de coração também, no significado dessa palavra tem algo interessante que é transmitir coragem. E aí? Imagina eu me relacionando com os meus filhos, podendo refletir com eles, podendo acionar a memória deles, podendo ir no coração deles, nos sentimentos deles, podendo transmitir coragem para eles. Nós começamos a transformar o relacionamento com os nossos filhos. Então quer dizer, tem que ser de coração. E assim, quando amarmos a Deus de todo o nosso coração, então tudo que nós temos, tudo isso que nós temos, meu querido, eu sei que você tem emoções que foram feridas, mas a partir do momento que você ama a Deus, Deus cura as tuas emoções. Nós não podemos ficar vivendo dos traumas que nós temos, mas nós temos que viver da cura que Deus colocou sobre nós. Nós não podemos falar dos traumas que nós tivemos, mas nós podemos falar a partir de uma cura que nós recebemos. Ah, mas eu sou assim hoje, porque aconteceram isso. Então está na hora de você falar, Senhor, eu estou assim hoje, mas eu não quero estar assim amanhã. Eu estou assim hoje, mas eu não quero estar aqui na próxima semana. Porque, Senhor, eu quero ser uma pessoa nova a cada dia, porque Tu faz novas todas as coisas. Então a minha vida também vai ser um lugar onde Deus vai fazer algo novo. Fala para o teu irmão com todo carinho, fala para ele assim, Deus vai fazer você novinho. Aleluia. Aleluia. Quando que essas coisas vão acontecer? Quando nós amamos de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, com toda a nossa força. Gente, a gente às vezes usa a nossa força para brigar com o outro. Quando a gente fala de ira, nós estamos dizendo que a força do nosso corpo está sendo direcionada para um sentimento. É inclusive o mesmo sentimento, por exemplo, que, eu não sei se vocês já viram esse vídeo por aí, de uma mãe, por exemplo, levantando o carro para salvar seu filho. A raiz do sentimento é a mesma. Então quer dizer, às vezes a gente coloca toda a nossa força para ir contra uma pessoa, mas a gente não coloca toda a nossa força para amar a Deus. E se eu quero ser alguém que vai mudar a minha geração e a minha descendência, porque eu já falei, um dia eu vou estar sentado com meu neto no colo e vou estar ensinando para ele os princípios que Deus tem colocado no meu coração, e eu vou passar para essa descendência que vai passar para a próxima descendência, e nós vamos andar debaixo dessa palavra e nós vamos viver isso. Nós somos transformadores de geração e nós temos que entender isso, mas tem que ser de coração. Não é nem porque eu estou dizendo,
Não é nem porque você veio aqui e você ouviu isso. Não, é porque Deus está colocando algo no teu coração e você vai começar a reproduzir isso agora. Da mesma forma que eu tenho filhos aqui me assistindo. Isso não é um conselho só para os pais. Isso é um conselho para os filhos. É quando os filhos dizem assim: eu consigo amar o meu pai, eu consigo amar minha mãe, eu consigo passar por cima das outras coisas, porque primeiro eu amo a Deus. E quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com o meu entendimento, com tudo que eu sou, eu consigo amar meu pai, mesmo que eu fique chateado com ele. Quando nós colocarmos isso no nosso coração, nós vamos ter palavras corretas para começar a fazer transformação. Por quê? Porque do meu interior a boca fala. A boca fala do que está cheio o meu coração. Se eu quero ter palavras de direcionamento, se eu quero ter palavras de sabedoria, Deus fala assim: primeiro, me ame de todo o coração, de toda a alma e com todas as suas forças. Guarda isso no teu coração. Quando você começar a ter essas palavras, esses princípios no teu coração, sabe o que vai começar a sair da tua boca? Não vai ser palavra de religiosidade, não vai ser palavra do passado, mas vai ser uma voz que foi transformada pelo amor de Deus. Os nossos filhos precisam ouvir essa voz, e os filhos precisam guardar essa voz. Muitas das nossas palavras, eu particularmente vejo nos meus filhos. Eu prego algumas coisas aqui e falo: olha lá, está acontecendo. Teve um dia que eu sentei com o Benjamin, ele fez não sei o que, eu não lembro o que aconteceu. Só sei que a gente teve a oportunidade de sair junto. E aí ele estava no carro, eu falei: bem, eu vou te contar a história do papai. E eu comecei a contar para ele algumas coisas. Ele deve estar me assistindo agora, que ele me mandou mensagem: papai, estou assistindo, fala para o pessoal aí que está com isso e aquilo na transmissão. Você acredita? Só ele mesmo. E aí eu estava conversando com ele, e aí eu contei para ele: filho, quando o papai tinha 18 anos, ele constatou que ele era uma pessoa em casa, uma pessoa na igreja e uma pessoa na escola. Ele era 3 pessoas diferentes. Até o momento que o Espírito Santo de Deus veio e contei, e eu tive uma transformação profunda na minha vida. E eu contei isso para ele. E aí no domingo passado, ele foi contar o testemunho dele no Kids. E adivinha qual era o testemunho dele? Gente, eu quero falar para vocês que até tal dia, até um tempo atrás, eu era 3 pessoas. Mas sabe o que alegra meu coração? É que o que guardou na mente dele foi um testemunho de restauração. E eu queria que você se perguntasse: o que vem sobre a vida do teu filho hoje através daquilo que você fala? Quanto tempo você investe trabalhando na vida dele aquilo que pode transformar a mente dele, o coração dele, a vida dele? Invista tempo formando o coração dele através de um coração teu, formado também pelo amor de Deus. Entenda uma coisa: a gente está falando de conexão de coração para coração. Casais, se o coração de vocês estiverem conectados, os teus filhos vão querer se conectar com vocês. Quando ele vê que o coração do esposo da esposa está desconectado, o filho, ele vai buscar uma outra conexão que não é dentro de casa. Porque o que a gente vive dentro de casa, quando está com o coração desconectado, é uma mentira. A gente se esforça para fazer tanta coisa, mas a gente não se esforça para manter a conexão. E os filhos verem, porque se vocês estiverem bem, os teus filhos vão estar bem. Se os seus filhos virem você concordando, até
Gente, até quando dá aquele problema que vocês brigam uns com os outros. Mas se eles veem que vocês se reconciliam, eles vão dizer: meu Deus, que casa maravilhosa, eu quero ter um casamento assim. E aí isso nos leva para o segundo princípio. Os nossos filhos precisam de uma voz transformada. Deuteronômio 6:7, olha só. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas. Quais são elas? Aquilo que o Senhor está ordenando que a gente tinha que guardar no coração. Estão entendendo ou não? Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentada em casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando se deitar e quando se levantar. Mais uma vez, está associado com o coração, com o que deve estar no nosso coração. Entenda uma coisa: a nossa voz transformada, porque, querido, você nasceu de novo, e se não nasceu de novo, vai nascer hoje em nome de Jesus. Mas quando a gente nasce de novo, tem uma voz que ecoa dentro de nós, se chama Espírito Santo de Deus. E a gente pode falar de algo que a gente antes não falava. É essa voz transformada que eu começo a entender que tem que começar a sair de dentro de nós. Não é a voz do trauma, não é a voz do passado, é a voz transformada de uma nova criatura. É uma voz diferente. E essa voz consegue ensinar os filhos. Amando a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, vem uma voz transformada para ensinar os filhos com persistência. E essa voz, ela dá correção, destino e provisão. Vou dizer de novo: a voz transformadora, ela dá correção, destino e provisão. O mundo diz o seguinte: deixa os seus filhos serem quem eles quiserem. Mas pelo que eu entendo aqui na Bíblia, se você não ensinar os seus filhos, você vai ver os seus filhos sofrendo debaixo de falta de destino, de falta de provisão e de falta de correção. Essa voz transformada, ela não pode ser nem uma voz frouxa e nem uma voz exagerada. Porque muitas vezes a nossa voz é a voz do cansaço. O filho chega naquela hora que você chega do trabalho e vem para cima de você, e você fala assim: ele não sabe o que eu passei. E ele não sabe mesmo. E a voz que ele tem que ouvir não pode ser a voz do cansaço. A voz que ele tem que ouvir não pode ser a voz daquilo que você passou. É a voz transformada pelo mover do Espírito, para que ele receba naquele momento que ele precisa. Às vezes é a voz da ausência. Qual que é a voz da ausência, pastor? É aquela que é a falta da presença. Uma das coisas, eu acho que você até viu o Jay falando sobre isso, e eu faço da mesma forma. Eu posso estar ali fazendo o meu sermão, posso estar ali preparando coisas, mas se eles vêm cá, senta aqui, vê o que eu estou escrevendo, vem comigo. Porque eles precisam de uma voz transformadora, dando direção, correção. E não é uma voz frouxa, que é essa voz que não fala nada e deixa eles fazerem tudo, e nem uma voz exagerada. É uma voz equilibrada. É uma voz que sabe vir e falar: senta aqui, eu preciso falar com você. Ao mesmo tempo que é a voz que abraça, a voz que vem com carinho. É a voz equilibrada. Essa é a voz transformada. Coloquei uma voz aqui, e essa voz é uma voz até mesmo complicada, porque eu já disse aqui na mensagem que é a voz do trauma e a voz da rigidez. Essa voz é a voz que você aprendeu a ouvir quando se fala de educação. Mas será que seu filho já ouviu aquela voz que diz assim: esse é o meu filho amado, e em quem tenho muito prazer? Primeiro ame, depois corrija. Eu não sei se você já viu na Bíblia que quando Jesus ressuscitou, ele teve uma ceia com os discípulos. Quem já viu isso? Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia fala que Jesus foi ceiar com os discípulos. Mas é interessante que a Bíblia, Jesus é maravilhoso,
Porque ele mostra o seguinte, ele foi, e geralmente essas ceias demoram 3 horas. É uma ceia mesmo que você fica ali e é um ambiente diferente. Ali naquela ceia, Jesus trouxe de volta os discípulos. Por quê? Porque Jesus passou 3 anos com os discípulos. Em 3 dias eles esqueceram de Jesus, mas em 3 horas Jesus restaurou eles de volta. E naquela ceia, a Bíblia diz assim, e ceiou com eles, e no final fez assim, mas no final jogou a incredulidade no rosto deles. Sabe o que isso nos ensina? Que primeiro eu amo, depois eu corrijo. Primeiro eu demonstro amor, para depois eu corrigir. E é como se fosse uma conta. Você deposita, vai depositando amor, meu irmão. Vai depositando amor, meu irmão. Porque quando vier a correção, você tem saldo. E o teu filho não vai achar que você está... Não, porque ele recebe tanto amor. E eu não estou falando do amor sem ser o amor da disciplina. Eu estou falando justamente o amor que é aquele cuidado, conversa, carinho, andar junto, pegar na mão, às vezes pegar no colo. Para que quando você for corrigir, não haja estranheza. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quais são os momentos então, pastor, para a gente usar essa voz transformada? Primeiro, a Bíblia diz assim, sentado em casa, isso quer dizer a mesa. A mesa precisa voltar para o nosso dia a dia. Eu já falei isso algumas vezes, vou falar de novo. Come na mesa, olha no olho, compartilha sentimentos, desliga a TV, desliga o celular e o videogame e olha no olho, sentado à mesa, olhando no olho, sem distrações. É o tempo de vocês. Pelo caminho, o que? Caminhando juntos, indo para lugar. Enquanto você estiver caminhando, vai ensinando. Vai ensinando. Eu caminho junto, vai ensinando. Caminhe com seus filhos. Tenha tempo para caminhar com eles. Pastores são pequenos, eles nunca vão esquecer as caminhadas que vocês tiveram com ele. Não importa o tamanho deles. Não importa. Tem alguém que está entendendo o que eu estou pregando nessa noite? Terceira forma de falar. Fale quando se deitar e levantar. Os teus filhos precisam escutar a tua voz antes de dormir, quando eles levantam. Quando vai dormir, precisa ter uma mão na cabeça abençoando, um abraço abençoando. E quando se levanta, uma das coisas que a gente faz, quando por exemplo deixa o bem na escola, é pegar na mão dele e orar por ele, sobre o dia dele. Pego na mão dele, Senhor, em nome de Jesus, acampa os teus anjos ao redor dele. Foi forte, hein? Senhor, hoje é o dia dele cumprir mais um dia do propósito que ele tem na vida dele. Da sabedoria, da entendimento, da inteligência. Ao se deitar e ao se levantar. Isso, o que isso requer? Requer ajuste de foco. Separe intencionalmente os momentos para que isso seja feito. Ei, filhos que estão aqui, separe momentos para estar com seus pais também. Queira ter esse momento com eles. Os filhos vão crescendo, vão saindo pelo mundo. E aí você já começa, cadê? Vamos fazer tal coisa. Onde foi? Não, foi lá na casa da Jana. Cadê a filha? Ah, foi levar não sei quem no seu lugar. Como assim? Foi? Não, foi dirigindo. Quantos filhos estão desesperados em casa por causa do silêncio? Não tem uma voz transformadora que ronda a casa, não tem uma voz transformadora. Ei, fala, mas pastor, o meu jeito é esse. Então muda o teu jeito, senão você vai perder teu filho.
precisa ter uma voz transformadora em casa ecoando: eu te amo, você é maravilhoso, você é filho de Deus, o maligno não te toca, ei, eu amo a tua vida, ei, você é abençoado, ei, precisa ter uma voz transformadora ecoando pela casa. E aí quando a gente começa a falar do que está cheio o coração, nós vamos começar a falar de Deus, da sua palavra, da sua vontade. E aí é uma coisa interessante: por que a Bíblia fala que o coração dos pais se voltem para os filhos, e não os corações dos filhos se voltem para os pais? Por quê? Eu tenho certeza que na maioria das vezes, vocês que estão aqui me escutando falam assim: o problema é do meu filho. Esse filho desobediente, esse filho que faz isso, esse filho que não faz aquilo, esse filho que não faz aquilo outro, esse filho... Ei, a maturidade não está nele, a maturidade tem que estar em você. A maturidade tem que estar na gente. Nós temos que ter inteligência emocional, espiritual, para nós administrarmos, lidarmos com as coisas, quebrarmos ali coisas malignas que são colocadas de fora da casa. Por isso que é o coração dos pais para se conectarem com os filhos primeiro. É hora da gente quebrar esse vínculo que tem sido estabelecido nas escolas, tem sido estabelecido nas transmissões do YouTube. E nós como pais quebramos essa sequência e entramos e dizemos: eu vou resgatar o meu filho. Haverá uma voz que está ecoando, é a minha voz, a voz transformadora. Nessa casa tem uma voz, e a voz do seu pai, uma voz de amor, uma voz que vem para trazer a rota correta. Hoje nascerá a voz de Provérbios 23, 26. Talvez tenha alguns pais que vão ter que chegar em casa e vão ter que falar isso. Vai dizer assim: filho meu, me dá teu coração. Me dá teu coração de volta. Vai ter que ter uma voz ecoando. Essa voz transformadora que traz para dentro de casa algo novo. E aqui eu quero falar um pouco. Eu tenho propriedade para falar, porque eu sou casado com a pastora do Kids. Eu tenho autoridade. Eu manjo tudo de Kids. Estou manjando tudo. E está na hora de nós até mesmo encaminharmos os nossos filhos para o Kids de um jeito diferente. Lá no Kids não é a Disney. É o culto das crianças. Então a gente encaminha eles lá com Bíblia, com oferta, com uma palavra de bênção. Filho, eu te abençoo, vai para lá. Filho, está aqui oferta para você entregar lá. Leva a sua Bíblia. É um ministério que é diferenciado, que exige compromisso mesmo. Ei, você tem um grupo de WhatsApp, meu querido? Participa do grupo. Responde no grupo. Porque está falando do seu filho, não está falando de qualquer outra coisa, não está falando do maior investimento que você pode fazer na sua vida. E por último, se voluntarie. Uma vez por mês. Vai lá. E seja a bênção não só na vida do teu filho, mas de outras crianças que estarão lá. Porque tem cativeiro que só vai ser tirado quando você orar pelos seus amigos. E tem coisa na sua casa muitas vezes que só vai ser tirada quando você ministrar e poder ser bênção na vida de filhos dos outros. Sabe por quê? Porque Deus nos chamou, e aí eu vou conectar, eu acho que eu falei isso no domingo. Eu vou conectar agora com a minha palavra lá de domingo de manhã. Deus nos chamou para sermos arqueiros. E eu finalizo essa palavra com o Salmo 127, dos versículos 3 ao 5, que diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal.
Ei, os seus filhos são flechas. Os seus filhos são um instrumento poderoso de vitória na sua vida. Eu fiquei aqui olhando, eu falei, meu Deus, eu nunca tinha parado para pensar nisso. A gente foca em que os filhos são flechas, que eles estão na aljava, mas no final diz assim, quando for para o tribunal, esses filhos, eles vão te ajudar a ganhar. A vitória então está atrelada ao quanto você cuida dos seus filhos. Guia eles bem, prepara eles para serem flechas que acertam o alvo. Cada filho nosso, uma flecha para acertar o alvo. E aí nós entendemos que para o filho nós precisamos guardar ele fica na reserva. Nós precisamos entender o tempo que ele fica ali guardado. Nós precisamos entender o tempo que você vai retrair. Eu vou retrair meu filho, ele quer, não, eu quero fazer. Agora não. Eu quero um celular. Agora não. Eu quero não sei o que. Agora não. Você está retraindo ele para que ele possa ir com muito mais força no futuro. Diga não. Um dos filmes que mais fez sucesso aí é o Dia do Sim. Aí o beijo, pai, eu quero o Dia do Sim. Não. Ah, eu quero o Dia do Sim. Não. Mas pai, nós vamos fazer. Não. Mas eu quero fazer o que? Você não vai fazer o que você quer. Eu vou dizer não. Mas pai, não. Porque nós precisamos aprender a puxar, a retrair, para que ele possa ir mais longe, meus queridos. O seu sim muitas vezes está dizendo um não para ele no futuro. E o momento onde ele tem que entender é quando você diz um não e direciona para algo bom. Eu não vou fazer isso por causa daquilo, eu não vou fazer isso por causa daquilo outro. Ei, nós somos arqueiros. Pastor, eu ainda não tenho filhos. Guarda essa palavra na tua vida, porque quando eles chegarem, você vai guiar filhos de uma maneira sobrenatural. Deus nos chamou para levantar filhos que acertam o alvo. E isso tem que ser de coração para coração. E eu queria que você ficasse em pé. Porque eu queria que a tua oração nesse momento fosse a seguinte oração: Senhor, cura meu coração. Porque a partir do momento que você for curado no coração, as coisas e as conexões vão poder ser feitas de uma maneira saudável. Ah, mas tem coisa que eu não quero tocar. Deixa o Senhor trabalhar. Deixa o Senhor trabalhar na tua vida nessa noite. Deixa o Senhor tocar no teu coração nessa noite de um jeito diferente. Há uma unção nesta... Falou nosso coração também. É isso aí, já aproveita, ative as notificações, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe por toda a rede social. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. É isso aí, você também pode contribuir com a gente. A gente tem aqui todas as formas para você poder entregar a sua oferta, devolver o seu dízimo e ser também um canal de bênção para aquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. Deus abençoe você.